Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jó. Estamos no capítulo 12. A resposta de Jó é a intervenção de Sofar. Deus desorienta os sábios. Então Jó respondeu: como vocês são importantes, a sabedoria vai morrer junto com vocês. Todavia, eu também tenho inteligência e não sou inferior a vocês. Quem não sabe tudo isso? Eu me tornei motivo de zombaria para os meus amigos, eu que gritava a Deus por ter uma resposta. Zombam de mim, que sou inocente e íntegro. Os que estão satisfeitos dizem: desprezo para o infeliz, empurrão para quem está escorregando. Enquanto isso, existe paz na tenda dos ladrões, e aqueles que desafiam a Deus vivem tranquilos, pensando que o tem na palma da mão. Pergunte aos animais, que eles instruirão você. Pergunte às aves do céu, que elas o informarão. Pergunte aos répteis do chão, que eles lhe darão lições. Os peixes do mar lhe contarão tudo isso. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Nas mãos deles está a vida de todos os viventes e a respiração de todo ser humano. Não é o ouvido que distingue as palavras e o paladar que saboreia os alimentos? Por acaso, os anciãos não estão destinados a ter sabedoria e os velhos a ter prudência? Em Deus estão a sabedoria e a força. A Ele pertencem a perspicácia e a inteligência. O que Ele destrói, ninguém reconstrói. Se Ele aprisiona, não há escapatória. Se ele retém a chuva, tudo se resseca. Se ele a solta, a terra se inunda. Ele possui a força e a eficácia, e dele dependem tanto o enganado como o enganador. Ele torna estúpidos os intelectuais e enlouquece os juízes. Despoja os reis de suas insígnias e os amarra pela cintura com uma corda. Faz os sacerdotes andar descalços e transtorna os poderosos. Tira a palavra dos oradores e priva de sensatez os anciãos. Espalha desprezo sobre os aristocratas e afrouxa o cinturão dos militares. Arranca das trevas os segredos e traz à luz as coisas obscuras. Engrandece as nações e depois as arruína. Desenvolve as nações e as abandona. Torna loucos os chefes de Estado e os extravia numa confusão sem saída. Eles caminham às apalpadelas numa escuridão lúgubre, cambaleando como bêbados. Capítulo 13. Calem-se, vou protestar contra Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Ouvi com os meus próprios ouvidos e compreendi. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Contudo, eu quero acusar o Todo-Poderoso, desejo discutir com Deus. Vocês são apenas manipuladores de mentiras. São todos meros charlatães. Oxalá vocês ficassem calados. Seria o melhor ato de sabedoria. Ouçam agora minha defesa, prestem atenção aos meus argumentos. Ou vocês pretendem defender a Deus usando mentiras e injustiças? Vocês querem tomar o partido de Deus e se tornarem advogados dele? E se ele examinasse vocês, será que o enganariam como se enganam a um homem? Se vocês forem parciais secretamente, ele os reprovará com severidade. A majestade dele não lhes dá medo? O terror dele não cai sobre vocês? As lições que vocês aprenderam são cinzas, e suas defesas são de barro. Calem-se, que agora sou eu que vou falar. Agora eu vou falar, aconteça o que acontecer. Vou arriscar tudo, vou jogar com a minha própria vida. Ainda que ele queira me matar, não importo. Diante dele vou defender o meu comportamento. Para mim, isso já seria uma vitória, porque nenhum hipócrita pode apresentar-se diante dele. Eu sei que sou inocente. Escutem bem as minhas palavras, prestem atenção ao que vou declarar. Eu preparei a minha defesa e sei que sou inocente.
Alguém quer discutir comigo? Calar agora seria morrer. Assegura-me, Deus, duas coisas apenas e eu não me esconderei de tua presença. Afasta de mim a tua mão e não me amedrontes com o teu terror. Depois podes me acusar e eu te responderei. Ou então falarei primeiro e tu me responderás depois. Quantas são as minhas culpas e os meus pecados? Mostra-me as minhas transgressões e os meus pecados. Por que escondes o teu rosto e me tratas como teu inimigo? Por que assustas uma folha que o vento carrega e persegue uma palha seca? Por que rediges contra mim sentenças amargas e me obrigas a assumir os erros da minha juventude? Por que colocas os meus pés no cepo, vigias todos os meus passos e examinas todas as minhas pegadas? A condição humana é frágil. Como odre e como veste roída pela traça, se desgasta. Capítulo 14. O homem nascido de mulher tem vida curta e cheia de inquietação. Ele se abre como flor e logo murcha, foge como a sombra sem parar. E tu cravas teus olhos num ser assim, e o citas para um processo contigo? Mas quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. Se os dias do homem já estão contados e tu sabes o número de seus meses, se lhe fixaste um limite intransponível, afasta dele o teu olhar e deixa-o em paz, de modo que ele possa usufruir do seu salário como um empregado. Uma árvore tem esperança, mesmo que a cortem, ela volta a brotar, e seus ramos continuam a crescer. Embora suas raízes envelheçam na terra e seu tronco seja amortecido no solo, ao cheiro da água ele solta brotos e produz folhagem como planta nova. O homem, porém, morre e fica inerte. Para onde vai o homem quando expira? As águas do mar podem acabar, os rios podem baixar e secar, mas o homem que jaz não se levantará. O céu passará e o homem não vai despertar, nem acordar do seu sono. Deus sente saudade do homem? Oxalá me guardasses escondidos num túmulo, até que passasse a sua ira e marcasses um prazo para te lembrares de mim. Quando morre, o homem poderá talvez reviver? Eu ficaria esperando durante todos os dias do meu serviço, até que chegasse a hora da mudança de turno. Com saudade da obra de tuas mãos, tu me chamarias e eu responderia. Então, tu não colocarias mais os meus passos e não vigiarias os meus pecados. Fecharias num saco os meus erros e passarias cal sobre as minhas culpas. A montanha se inclina e cai, a rocha se move do seu lugar, a água corre e desgasta as pedras, a enxurrada arrasta as terras e tu destróis a esperança do homem. Tu o abates para sempre e ele se vai. Desfiguras o rosto dele e o expulsas. Se teus filhos serão felizes, ele não sabe. Se os seus filhos vão se arruinar, ele desconhece. Ele só sente o tormento da própria carne, sente o sofrimento de sua própria alma. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!